Fala, galera do canal Flamengo Sem Limites. O futebol brasileiro nessa pausa para a Copa do Mundo de 2026. E são poucas as notícias, né, que nós temos para trazer a respeito do Flamengo, informações sobre o Flamengo, mesmo porque a equipe profissional está de férias. Então não tem muito o que trazer aqui, não vou trazer especulação para vocês, falar sobre especulações, tem que falar sobre notícias, sobre fato, e também aproveitar para passar e falar um pouquinho sobre Copa do Mundo. E hoje, dia 13 de junho, é a estreia da seleção da CBF diante do Marrocos, logo mais às 19 horas. E ontem, no programa Sportcast da TV Gazeta de Bananal, eu fiz uma participação e deixei as minhas impressões a respeito da expectativa para essa partida. E vou compartilhar com vocês aqui este vídeo. E aí, pessoal do Sportcast, tudo bem? Eduardo falando aqui, passando para deixar a minha opinião, né, minha análise a respeito da estreia, né, da expectativa da estreia da seleção brasileira amanhã na Copa do Mundo. Jogo às 19 horas contra o Marrocos. Que não promete ser um jogo fácil, pelo contrário. O Marrocos, uma equipe que foi semifinalista na última Copa do Mundo, né, jogando com um futebol um pouco mais reativo, mais defensivo, linha de 5 atrás e tal, segurando ali, fechando a casinha, jogando no contra-ataque. E também a seleção sub-20 do Marrocos foi campeã mundial recentemente. Então, assim, é uma geração marroquina que é bem diferente das anteriores, das que se apresentaram anteriormente. E não promete ser um jogo muito fácil para o Brasil, não. Eu assisti parte do jogo contra a Noruega, né, um amistoso contra a Noruega. É uma seleção muito voluntariosa, muito física, marca a pressão, principalmente no início da partida, forçando o adversário, tentando forçar o adversário ao erro. Complicou bastante a vida da Noruega ali no início. Tudo bem, a Noruega não tem o mesmo nível da seleção brasileira, em termos técnicos de jogadores. Mas deu pra gente ver que o Marrocos ele vai ser uma equipe diferente daquela da Copa de 2022. Pelo menos essa é a perspectiva que a gente tem com base nos últimos amistosos, né, nos últimos jogos. Já com relação à seleção brasileira, a seleção do Carlo Ancelotti, acho que a seleção ela nunca entrou em uma Copa do Mundo com tantas dúvidas pairando sobre a escalação do time principal. Apesar de nós já termos uma noção da espinha dorsal, né, que o Ancelotti deixou ali montada no time, com Alisson no gol, o Marquinhos na defesa, Casimiro no meio campo, na frente Vinícius Júnior, Rafinha, etc e tal, mas essa é a espinha dorsal, né, em cada setor. Mas o que se apresentou nos últimos amistosos que o Brasil fez e tal, é um futebol que deixa muito a desejar em relação ao equilíbrio do time. Eu acho um time muito desequilibrado, lógico, estou me baseando nos últimos amistosos do Brasil. A gente amanhã pode ver uma equipe diferente em campo, acho difícil. Geralmente o treinador tem lá suas convicções, demora a dar o braço a torcer em termos de mudança, né, tática, estratégica, etc. Mas hoje, por exemplo, nós temos dúvida na lateral direita, né, com o corte do Wesley, uma lesão grau 3 na coxa, realmente não tinha a menor condição dele ficar para se recuperar, uma possível recuperação. Então resta saber quem vai ser o lateral direito, se vai ser o Danilo, se ele vai improvisar o Ibañez ali mais uma vez. Ele convocou o Ederson, né? Mas o Ederson ele é mais um volante, ele não é um lateral direito de ofício. Lateral hoje a seleção só tem o Danilo, que não é mais lateral. Ele não joga de lateral há muito tempo nos clubes em que ele veste a camisa. No Flamengo, por exemplo, se ele atuou de lateral, ele atuou 2, 3, 4, 5 jogos no máximo ali. Geralmente ele entra como zagueiro, e vai bem como zagueiro, inclusive. O Ibañez, quando atuou pela seleção brasileira, atuando ali pela lateral direita, não correspondeu
não correspondeu. Então é uma dúvida, uma das dúvidas que pairam aí sobre a escalação, essa possível escalação do Brasil para amanhã contra o Marrocos. Outra dúvida, né? Quem vai formar ali a linha de defesa? O Marquinhos deu uma entregada ali contra o Egito, mas acredito que ele vai ser titular. O Gabriel Magalhães, que fez uma temporada fantástica com a camisa do Arsenal, né? Culminou com o título da Premier League, o vice-campeonato da Champions League, onde o Arsenal perdeu nos pênaltis para o PSG, do Marquinhos, inclusive. São companheiros ali de seleção. Mas fez uma temporada maravilhosa pelo Arsenal. Então acho que a dupla deve ser essa, né? A tendência é que seja essa. Não tem por que ser outra dupla de zaga, né? Apesar de achar que o Marquinhos já tá numa descendente na carreira. Ele foi campeão da Champions. Mas se você analisar ele dentro dos jogos e tal, ele vem deixando a desejar em algumas partidas. Mas é o jogador de confiança do Ancelotti e deve ser o titular. A lateral esquerda é uma outra questão também. O Alexandro, que provavelmente vai ser o titular, não vem em uma boa fase vestindo a camisa do Flamengo, né? Já esse ano de 2026, o Alexandro está bem distante daquele outro Alexandro que a gente conheceu. O seu reserva, o Douglas Santos, um nível muito abaixo. Para mim, não é nem jogador de seleção. Não deveria nem ter sido convocado. O grande X é quem iria no lugar dele, né? O grande X da questão, quem iria no lugar dele. Hoje, as laterais são um problema a nível mundial, inclusive as duas, lateral direita, lateral esquerda. Na seleção brasileira não é diferente. Então, o Alexandre vai ser, para mim, o titular, e mesmo porque o seu reserva não tem condição de jogar na seleção, ao meu ver, né? Na minha opinião. No meio-campo, vai ser o Casemiro, homem de confiança do Ancelotti. Ele tentou, nos amistosos aí, colocou o Bruno Guimarães, naquele jogo contra o Panamá, né, onde o Brasil goleou, mas no primeiro tempo fez um jogo sofrível contra o Panamá, o fraquíssimo Panamá. O Bruno Guimarães foi titular ali, mas vamos ver quem ele vai optar, né? Se ele vai optar pelo Bruno Guimarães mesmo, se ele vai colocar o Danilo do Botafogo. Eu colocaria hoje, momento, o Danilo do Botafogo, que entrou e entrou bem. Quando entrou nas partidas, entrou muito bem. Não sei se ele vai colocar um meia armador, ele não tem colocado, não tem feito isso. Ele tem jogado no 4-2-4, né? Que muita gente fala que é um 4-4-2. É um 4-4-2 no momento defensivo. No momento ofensivo vira um 4-2-4, porque os dois pontas, né, eles voltam para marcar e eles apoiam, com dois jogadores na frente com muita movimentação. Geralmente ele coloca o Vinícius Júnior na esquerda, o Rafinha pela direita ali, se bem que ele usou o Rafinha por dentro em alguns amistosos, e o Luiz Henrique fazendo aquela ponta direita ali, contra o Panamá não foi bem. E na frente já usou o Matheus Cunha com o Rafinha, no caso do jogo contra o Panamá. E no último amistoso contra o Egito, ele mudou, né? Ele colocou o Paquetá ali pela direita, como um meia pela direita. A exemplo do que o Gerson fazia no Flamengo há uns anos atrás, exatamente para aproveitar a dobradinha ali com o Wesley, que não está mais na seleção. Então talvez o Paquetá seja o mais prejudicado pelo corte do Wesley, porque deve mudar de função, porque vai precisar de ter alguém mais agudo ali pela direita, porque se for o Danilo, se for o Ibañez, não vão ser laterais de muito apoio, de muita profundidade, são laterais, né, que podem atuar vindo, mas construindo por dentro, formando até uma linha de 3, ali no momento ofensivo. E a posição de centroavante, né, ele vai colocar o Igor Thiago? Não sei, não foi bem contra o Egito. Ele vai colocar o Matheus Cunha ali como um falso 9? Pode ser. O Matheus Cunha no Manchester United fez uma boa temporada, inclusive, uma boa campanha de recuperação, a equipe lá da Inglaterra, lá de Manchester. E o Matheus Cunha, ele joga quase como um falso 9. Ele é meio híbrido, né? Um meia e um falso 9 ali na frente. Então não sei o que o Ancelotti vai fazer. Eu não gosto dessa montagem tática do 4-2-4, acho que o meio-campo fica muito vazio, você perde em poder físico, tanto de marcação quanto de apoio, as linhas ficam muito distantes,
você fica dependendo quase exclusivamente dos pontas resolverem, e esses pontas na seleção não vêm jogando bem, apesar de terem feito boas temporadas nas suas equipes. Estou falando mais do Vinícius Júnior e do Rafinha, né? Eu vejo o Rafinha mais como um ponta do que como um homem jogando por dentro, fazendo uma dupla de ataque. Então, ou seja, esse quadro que eu pintei aqui, né, durante esses vários minutos aqui, já estou encerrando, inclusive, são as dúvidas que param dentro da cabeça do torcedor, dentro dos jornalistas, das pessoas que fazem análise, né, e que o Ancelotti não deu pinta do que vai ser. Né, os treinos são fechados, os jornalistas não têm acesso e tal. Então, só amanhã mesmo que nós vamos descobrir, mas se tivesse que chutar, eu chutaria que ele vai no 4-2-4, porque durante todo o período pré-Copa do Mundo ele usou mais esse esquema, com 2 pontas, 2 homens mais à frente e 2 volantes, né? Então, vamos ver como vai ser isso aí. Realmente fica uma dúvida muito grande, como eu disse. Tem tudo para ser um jogo perigoso para o Brasil, porque o adversário tem muito potencial. Bem, pessoal, então é isso. Ficaram aí as minhas impressões, as expectativas em torno da escalação do Carlo Ancelotti para a partida de logo mais contra o Marrocos. E voltaremos no próximo vídeo para abordar também outras questões relacionadas à Copa 2026. Voltaremos. Saudações rubro-negras.